E no Brasil do Lula, vejam só, 8 milhões de empresas estão inadimplentes. Eu quero conversar com vocês sobre esse dado estarrecedor. Você já sabe, logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos embora. E antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um merchan muito rápido para você acessar aqui, ó, a Oficina Profissional, que é a minha plataforma de cursos únicos e exclusivos. Cursos na área de gestão empresarial, logística e representação comercial, para você poder se atualizar no mercado de trabalho e também ganhar competência com informações das mais variadas possíveis dentro dessas áreas. São cursos basicamente de 10 módulos, cada um aí com uma faixa de 30 a 60 minutos cada aula, e o mais importante, com apostila. O valor, se eu contar para vocês, vocês vão correndo lá para o site, porque tem curso a partir de R$60, e detalhe, podendo parcelar em até 12 vezes. Portanto, corre lá, que está te esperando. Vem ser meu aluno, vamos embora! Meus queridos, quem diria que com o governo Lula a carga tributária está aumentando? Vejam só, todo o pacote de maldade aprovados e principalmente passados a limpo, não apenas por Fernando Haddad, mas também pelo Galípolo do Banco Central, o novo presidente do Banco Central, nós estamos vendo um efeito cascata no Brasil. Antes de mais nada, para a gente entender esse número absurdo de empresas inadimplentes no Brasil, a gente precisa entender algo fundamental, chamado curva de Laffer. A curva de Laffer, ela serve tanto para o governo, quanto também para situações de arrecadação. Por quê? Porque dentro da curva de Laffer, a gente tem que imaginar uma coisa. O máximo de arrecadação que existe está dentro de um percentual, que na verdade ele varia aí, dependendo muito da escola econômica, entre 25% a 33%. Por quê? Nesse valor você tem a economia conseguindo produzir e as pessoas podendo consumir produtos sem um grande impacto. Ou seja, é possível, por exemplo, dentro desse contexto, você diminuir impostos e, vejam, aumentar a arrecadação. Exatamente o que aconteceu durante o governo Bolsonaro. No entanto, nós estamos vendo uma série de absurdos acontecendo durante o governo 3 de Luiz Inácio Lula da Silva. E o efeito de tudo isso está sendo mostrado agora. Nós estamos vivendo um período em que está faltando produto no mercado porque está cada vez mais difícil produzir. E por conta disso, nós estamos vendo um impacto econômico direto. As empresas estão perdendo capital de giro e, por consequência de tudo isso, nós estamos começando a observar um sinal da economia que o Brasil não está caminhando para a venezuelização. O Brasil está caminhando para a africanização de uma forma direta. E eu quero explicar para vocês por que hoje tem tanta empresa operando no vermelho. É fato notório que o governo Lula tem aprovado, dia após dia, todo tipo de imposto mais imaginário possível. Tentaram passar o PIX, naquele imposto, que na verdade não tributa diretamente o PIX, mas sim o montante total feito durante um período no PIX. E aí também a gente tem aí outros impostos que foram criados, como por exemplo o IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, que veja, na teoria ele simplificaria, colocaria vários impostos dentro, como IPI, PIS, COFINS, entre outros, para poder colocar um só. Mas nós sabemos que dentro de um governo de esquerda, dificilmente você tem diminuição de arrecadação ou diminuição de carga tributária. E aí a gente tem um outro imposto também colocado nesse governo que vai afetar diretamente, ou melhor, já afeta diretamente a sua vida. Olha que maravilha! O CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços. Olha que maravilha de imposto, né? Eles até trocam o nome. Ao invés de ficar chamando de imposto, vamos botar contribuição,
Porque já que é um bando de palhaço pagando imposto, a gente simplesmente muda o nome para criar um certo eufemismo, né? Esse CBS, ele já é colocado para o IVA, que foi um imposto que foi inserido no Brasil nessa nova reforma tributária do PT. E também fez com que houvesse um incremento no valor. É mais ou menos como acontece nos Estados Unidos. Quando você compra uma camiseta numa loja que custa $70, você vai pagar R$ 72,80. Porque esses R$ 2,80 é um valor que é o consumidor que paga. Então acaba sendo uma forma de você conseguir colocar um pouquinho mais de dinheiro no cofre público. Ou seja, você vai no mercado fazer compra, o preço do café está R$ 15,90, dando um exemplo, você vai pagar um pouquinho mais do que isso. Não importa o quanto você soma dentro das suas compras mensais. O importante nesse tipo de situação é o quanto você vai pagar quando você vai passar o produto lá na gôndola. Olha só que maravilha. E o governo, que é o governo do amor, um governo maravilhoso, ele colocou também um outro imposto, que é o IS, o imposto seletivo. O próprio governo chamou esse imposto de imposto do pecado. Por quê? O governo está tão interessado que você não fuma, não beba, não faça coisas erradas. A não ser pela maconha, pela cocaína, por outras drogas, né? Porque isso daí eles estão até lutando pela legalização. Colocando tributos em cima desses produtos. E também produtos aí que podem ser considerados nocivos ao meio ambiente. Aí nessa lista vai entrar uma série de coisas que quando você for comprar um produto e ele agride a camada de ozônio, ai meu Deus, você vai pagar imposto por isso também. Se o produto, por algum acaso, ele contribui para o aquecimento global, você vai pagar imposto em cima. Os caras que estão falando que o peido da vaca aumenta a temperatura do planeta, você já sabe. Você vai ter imposto em cima de uma série de produtos, inclusive aqueles que você consome diariamente, como, por exemplo, a carne vermelha. E isso sem contar nos impostos estaduais, municipais e por aí vai, que sempre ajudam a ferrar com a sua vida. E é por isso, essa questão desse número exorbitante de empresas que hoje estão no vermelho e estão tentando renegociar dívidas, tem um ponto fundamental. Eu costumo fazer uma analogia aqui que diz o seguinte: quanto mais gorda a vaca, mais sangue ela tem, mais viva ela é. No entanto, basta essa vaca começar a ter uma série de parasitas que ela vai começar a definhar, ela vai começar a ficar mais magra. Talvez quem é estudante aí de biologia saiba de uma coisa que eu vou falar. Nenhum parasita quer matar o hospedeiro. Nenhum. Por quê? Ora, se o hospedeiro morrer, o verme vai de arrasta também. É óbvio uma coisa dessa, né? No entanto, para um governante de esquerda, o interessante é matar o hospedeiro de fato. Porque assim ele consegue aplicar toda uma agenda política e econômica para poder controlar a sua vida. E esse é o ponto fundamental. Ora, por que governos de esquerda trabalham dentro desse sentido? Porque todos eles obedecem, atribuem a uma cartilha econômica, principalmente de guerra de classes, de patrão contra empregado, de pessoas contra pessoas. Por consequência disso, mais vale para eles criar um cenário catastrófico e, por fim, quando termina de se criar esse cenário catastrófico, eles vêm com a solução que é empurrar o Estado goela abaixo. Aí você faz uma pergunta para mim. Ai, tá bom, Bruno, tá bom, mas que coisa mais chata uma coisa dessa. E como é que vai funcionar a economia depois? Muito simples. Você já não reparou que existem os campeões nacionais? Existem grupos, empresas, que inclusive fizeram lobby, apoiaram a campanha do Lula, apoiam candidatos de esquerda. Esses caras, quando tiverem num socialismo pleno, eles vão trabalhar única e exclusivamente com monopólios e oligopólios. Sabe o que é pior? Quebrando o pequeno. É por isso que toda essa carga tributária não afeta tanto eles. Afeta principalmente as empresas que têm menos capital de giro.
E por ter menos capital de giro, essas empresas que são menores, elas acabam quebrando mais fácil. Ora, você vai entrar numa briga entre um produtor de cerveja artesanal local e uma Ambev, o que vai acontecer? A Ambev, ela vai perder parte do seu lucro, ela vai perder parte do seu capital de giro, mas ainda vai continuar gigantesca. O produtor pequeno, ele vai ser obrigado a fechar. Quando todos os produtores pequenos fecharem e quebrarem, o que vai acontecer? Por consequência de tudo isso, o que? Vão sobrar só essas empresas no mercado. Aí o governo vai colocar um monte de regulamentação e taxação, um monte de exigência, vai criar órgãos como, por exemplo, agências reguladoras. E aí quando você, Reles Mortal, tentar abrir a sua empresa, o que vai acontecer no final de tudo isso? Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir abrir a sua empresa? Porque o próprio Estado vai criar um grau de exigência tão alto que vai manter apenas os grandes conglomerados. É exatamente assim que funciona no setor da aviação, é assim que funciona no setor de planos de saúde e é assim que funciona também, sabe onde? Na telefonia. Portanto, nada é por acaso. Não é por acaso que um governante de esquerda ele faz lobby com grandes empresários, que daí depois a própria esquerda vem falar que é favorável aos pobres, é tão favorável que trabalha para multiplicar os pobres. E por fim acaba sobrando para você pagar essa conta. Você vai, no final das contas, ter que sobreviver com um salário miserável e consumindo produto de péssima qualidade. Ô Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato, vem cantando no meu Brasil, 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 Brasil. Que diabo, rapaz? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Já sabe, curta, comenta, compartilha, toca no sininho. E também manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E se você quiser me seguir no Instagram, meu arroba tá aqui, @BrunoAlemande_. Forte abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!